Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos refletir no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Nós temos aqui no canal o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta, ative o sininho para você receber aí as notificações e vamos juntos, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Bom, hoje, como eu mencionei, nós vamos ver o capítulo 4 da carta aos Filipenses, capítulo 4, e nós vamos aqui aprender algumas lições importantes para a nossa vida. Então, o capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele continua falando com a igreja de Filipos, com os irmãos ali da igreja de Filipos, e a gente pode ver aqui o amor, o carinho que o apóstolo ele tinha pelos irmãos ali da igreja de Filipos, dizendo, olha, eu tenho muita saudade. A gente percebe que aqui havia uma proximidade muito grande entre o apóstolo e também os irmãos e irmãs em Cristo Jesus da igreja de Filipos. E a maior alegria, a maior motivação era saber que eles estavam ao lado de Jesus, estavam cada vez mais buscando a vontade de Jesus. E agora o verso 2, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o apóstolo Paulo, ele tinha várias pessoas que o ajudavam na pregação, várias pessoas que estavam ali apoiando ao seu ministério. E o verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Alegria é uma das coisas que faz a diferença na nossa vida, quando nós estamos alegres, estamos felizes, mas muitas vezes as circunstâncias da vida nos deixam tristes, nos deixam às vezes sem vontade de se alegrar, sem vontade às vezes de fazer ali coisas boas, né? Por causa às vezes dos problemas, das dificuldades da vida, e o conselho do apóstolo é que nós devemos nos alegrar, mas nos alegrar não nas coisas da vida, não nas circunstâncias da vida, mas nos alegrar no Senhor. E aqui está o segredo para a nossa vida. A nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. Você tem estado triste, talvez aí durante os dias da sua vida? Lembre-se bem de uma coisa: busque a alegria em Deus, busque a alegria no Senhor. E aí o verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui nós temos um conselho extraordinário da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados, ficamos angustiados com os problemas da vida, com as circunstâncias, com as situações. E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma. Nós não devemos ficar preocupados. E você pode se perguntar assim, mas como que eu não vou ficar preocupado? Como que eu não vou me preocupar com as situações, com as dificuldades? É simples. Em vez de você se preocupar, fale para Deus, ore a Deus, leve diante de Deus os seus pedidos através da oração, através da comunhão pessoal com Deus. Diga para Deus, Senhor, eu estou passando por essa situação e eu quero colocar tudo isso em tuas mãos. Não é que o problema ele vai deixar de existir, mas você transfere a sua preocupação para Deus. Você coloca o seu problema, você coloca a sua dificuldade nas mãos de Deus. Você está exercendo fé, você está exercendo confiança no poder e também na atuação de Deus. Bom, e o apóstolo então ele menciona isso, né, que nós devemos orar. Todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades, nós devemos levar esses pedidos para Deus através da oração. E o versículo 8,
Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então nós temos aqui, mais uma vez, um conselho da palavra de Deus para a nossa vida, para os nossos dias hoje. Nós devemos pensar em tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E como ter esse discernimento, como saber exatamente se nós estamos no caminho certo. Nós precisamos entender que tudo aquilo que é correto é aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. Então, a vontade de Deus é o que é certo, não a nossa vontade. Hoje a gente vive numa situação, onde as pessoas muitas vezes elas não se apegam à Bíblia, não se apegam à palavra de Deus. Hoje, muitas vezes as pessoas elas acabam dando ouvidos àquilo que as pessoas falam e pensam. E nós devemos nos apegar à palavra de Deus, nós devemos nos fundamentar na Bíblia. Certo e errado não tem a ver com aquilo que a gente pensa, certo e errado tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. E agora Paulo, no verso 10, diz assim, olha, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Então a igreja de Filipos era uma igreja que tinha um carinho, um cuidado muito especial pelo apóstolo Paulo. Ajudava o apóstolo nas suas dificuldades, nas suas lutas. E a gente percebe que aqui há um carinho, um amor muito grande, tanto da parte de Paulo quanto da parte da igreja de Filipos. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo passou por várias situações, por várias dificuldades, mas ele afirma, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quantas vezes a gente fica reclamando da vida, fica reclamando às vezes das situações que acontecem, e nós como cristãos, nós precisamos entender uma coisa, que em toda situação nós devemos dar graças, em toda situação. Por quê? Porque Deus está no comando de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes não é porque você está passando por um momento difícil, um momento complicado na vida, que você vai dizer que Deus se esqueceu de você. De maneira nenhuma. Deus está conosco em todos os momentos, e é por isso que em toda situação da vida nós devemos viver contentes. Por quê? Porque a nossa alegria ela tem que estar no Senhor e não nas circunstâncias da vida. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse, sem sombra de dúvidas, é o verso mais conhecido da carta aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. A fé de Paulo não estava fundamentada nele, não estava fundamentada naquilo que ele tinha, nas circunstâncias, mas a fé de Paulo estava fundamentada em Deus. Jesus era o centro da sua vida, Jesus era o foco da sua vida, e a força que ele tinha não vinha dele, mas sim de Cristo Jesus. Então, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, ele conseguiu enfrentar, porque ele estava alicerçado em Jesus Cristo. Ele estava fundamentado em Cristo. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E olha quantas vezes nós passamos por aflições. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que estão aflitas, estão em momentos difíceis da vida, e nós muitas vezes precisamos nos juntar a essas pessoas em oração, precisamos ajudá-las nas suas necessidades, como um só povo, como uma só família, como filhos e filhas de Deus. E o verso 15, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente, porque até quando eu estava em Tessalônica,
Por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Então, olha que coisa linda, né? O carinho, a gente vê aqui mais uma vez o carinho, o amor de Paulo pela igreja de Filipos. Então, olha só que interessante, mais uma vez a gente vê aqui o amor, o carinho de Paulo pela igreja de Filipenses. E ele diz assim: olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é quem supre as nossas necessidades. É Cristo quem comanda a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos permitir que Deus conduza cada passo que nós damos. E agora Paulo termina, né? A partir do verso 21, saudem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, e especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Queridos, nós vemos aqui então o amor, o carinho de Paulo pela igreja aos Filipenses, as orientações que ele passa para a igreja, e nós entendemos que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por lutas, por provações, e como é bom termos pessoas ao nosso lado que nos ajudam na caminhada cristã, nos ajudam a fortalecer a nossa fé, a nos aproximar mais de Deus, mais da palavra de Deus. Então, que o nosso desejo, que a nossa vontade seja sempre de buscar ao Senhor, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e também de ajudar outras pessoas a estar mais perto, mais próximas de Deus, ouvir a voz do Senhor e entender que as circunstâncias da vida, muitas vezes elas podem ser desfavoráveis, mas se a nossa vida estiver em Cristo Jesus, isso vai fazer toda a diferença. E aí nós vamos poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe bastante você, que esse vídeo, imagino eu, tenha abençoado a sua vida, e compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!